Evangelho de Marcos, meus irmãos, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Na semana passada, no penúltimo domingo, não é? Nós lemos a respeito das duas curas realizadas por Jesus. Na primeira cura, a gente aprendeu sobre a misericórdia de Jesus. Na segunda cura, a gente aprendeu sobre a misericórdia daqueles homens por seu amigo, que estava em cima de uma cama e não podia andar, e eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele seu colega. E a gente viu como Deus espera que todos nós também tratemos o próximo com misericórdia, com compaixão, independentemente de sua situação, independentemente se ele é convertido ou não, se ele é da religião que ele tiver. Deus espera que a gente trate com misericórdia uns aos outros. E a sequência do texto mostra, mais uma vez, a misericórdia do Senhor, que é o texto que a gente vai ler a partir de agora. No entanto, agora o texto deixa claro que a misericórdia do Senhor vai além do que a gente pode imaginar. Então, Marcos 2, a partir do verso 13, a gente lê assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa com Levi, na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E a pergunta que eu fiz no título desse sermão é, quem é que precisa de Jesus? Quem é que precisa de Jesus? O que Jesus faz com a multidão? Quando a gente olha para esse texto, no começo do texto a gente vê que Jesus ele volta para junto do mar da Galileia. Se você olhar aí no capítulo 2, no versículo 13, nós lemos que ele voltou de novo, saiu Jesus para junto do mar. Qual mar? O mar da Galileia. E toda a multidão vinha ao seu encontro. E o que Jesus fazia com a multidão? Jesus ensinava a multidão. Ele os ensinava. Esse é o mar da Galileia, mais uma vez eu apresento ele aos irmãos. Foi na beira, nas bordas deste mar, que estava uma grande multidão. Tente imaginar isso olhando para esse mar. Ali ao fundo é o Monte Hermon, ou pelo menos o começo dele. No topo, já bem mais adiante, naquilo que hoje seria a Síria, nasce o Rio Jordão do degelo do Hermon lá em cima. O mar da Galileia. É ao redor desse mar que Jesus ensina uma grande multidão. E o texto diz que ele os ensinava. Se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar. E se tinha uma coisa que as pessoas detestavam ouvir, era ensino. O povo gostava de ver cura. O povo gostava de ver sinal. O povo gostava de ver demônio brigando, rebuchando, tribuchando e saindo. O povo gostava de ver cego enxergando. Mas Jesus gostava de ensinar. E quando a multidão veio com muita força, só querendo sinal, Jesus fala que aquilo era sinal de uma geração adúltera e perversa. Porque uma geração que só corre atrás de cura, sinal e maravilha, é uma geração adúltera e perversa. E Jesus disse que nenhum sinal lhe seria dado mais, senão o sinal de Jonas, porque assim como ele ficou 3 dias e noites no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficaria 3 noites e 3 dias no ventre da terra. Jesus falando sobre a sua própria morte. Jesus gostava de ensinar, e é isso que ele faz aqui nesse texto. Na sequência, o que a gente encontra é que ele chama um homem chamado Levi. Quem é que foi Levi? Bem, Levi foi um discípulo de Jesus. Essa é a primeira palavra, né? No verso 14 diz que quando ele ia passando, ele viu a Levi, que era filho de Alfeu. Quem era Alfeu? Alfeu era um judeu que vivia ali em Cafarnaum e que tinha pelo menos 2 filhos que a gente conhece. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 18, diz que alguns dos discípulos de Jesus eram André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Tiago. Aqui a gente vê Levi, filho de Alfeu. Aqui a gente vê que Alfeu tinha outro filho chamado Tiago. Pode ser outro Alfeu? Pode, mas seria muita coincidência. Jesus normalmente chamou irmãos para serem seus discípulos. Lembra que tem Tiago e João, Pedro e André, e creio eu também, Tiago e Levi.
Então ele era filho de Alfeu. Não era esse Tiago Zebedeu, que aparece aqui em Marcos 6,13, ó. Em Marcos 6,13, aliás, esse daqui é o irmão de Jesus, não é? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Em Marcos 3, 18 diz, a gente já leu esse texto, né? Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Então, o Marcos 3,18 diz que Tiago também era filho de Alfeu, esse Tiago que está aqui. Provavelmente eles eram irmãos, e a gente não pode confundir com o Tiago, que é filho de Zebedeu. Zebedeu era pai também de quem, irmão? Vocês lembram? De João, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, não é? Ou mesmo esse Tiago aqui de Marcos 6,3, que é o irmão do nosso Senhor Jesus. E no Evangelho de Mateus, que bem poderia ser chamado de Evangelho de Levi, Levi, lá nesse Evangelho que ele escreveu, ele muda o seu nome e dá para si mesmo o nome de Mateus. E a razão é meio que desconhecida. Mas o Mateus do Evangelho, segundo Mateus, na verdade é o Levi que nós encontramos aqui nesse texto de Marcos capítulo 2 que estamos a ler. Um pouco mais sobre ele é que ele era um coletor de impostos. Ele era um publicano lá na cidade de Cafarnaum. Ele era também um autor bíblico. Ele foi um autor bíblico, esse tal de Levi que Jesus chama aqui em Marcos capítulo 2, verso 14. Ele se tornou o autor de um livro da Bíblia. O final da sua vida foi na Etiópia, segundo os historiadores, e ele morreu ali à espada. Ele foi o único apóstolo de Cristo que morreu com golpes de espada. Houve outro que morreu com golpes de lança, que ele foi cravado de várias lanças, mas Levi, ou Mateus, Levi e Mateus é a mesma pessoa, com nomes diferentes, provavelmente foi morto com golpe de espada na Etiópia. Embora ele tenha começado o seu ministério apostólico entre os judeus, por razões que a gente desconhece, depois ele foi para a Pérsia, e ele terminou a vida na Etiópia como um mártir. E para a gente entender um pouco da grandeza da sua salvação, aqui em Marcos capítulo 2, é preciso que a gente compreenda a profissão dele. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. No verso 14 diz que Jesus ia passando e viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, quem eram os publicanos? Essa é uma casa comum naquela época, onde Jesus iria logo em seguida, e eu volto a isso mais à frente. Essa é a imagem mais antiga que se conhece de um publicano em seu trabalho. Ela é dos primeiros séculos do cristianismo, ela tem mais de 1500 anos, essa imagem, esse desenho, e ela retrata um pouco da profissão do publicano, ou do coletor de impostos, ou do cara que fica na cabine do pedágio pegando dinheiro de quem passa na estrada. Era mais ou menos a mesma coisa. Então, quem eram esses homens? Quem eram os publicanos? Essa é a imagem típica de um publicano na época. O cara ficava sentado numa mesinha, passava um homem do lado dele, tinha que pagar impostos, ele tinha ali a sua calculadora ultramoderna, que é aquela tábua quadrada com um monte de pedrinha, onde ele fazia suas somas mirabolantes. Ele tinha moedas naqueles saquinhos, que era a sua caixa registradora, onde ele tirava o troco e guardava os dinheiros, e os papéis, onde eles anotavam quem pagou o imposto, quem não pagou, para que não cobrasse o imposto duas vezes. Além dos potes com tinta e outros potes com pena, onde ele escreveria tudo que ele precisasse registrar. Um pouco mais sobre esses homens publicanos, é que eles eram odiados, meus irmãos. Odiados pelos judeus. E Jesus escolheu um publicano para ser seu discípulo. E isso provocou uma controvérsia sobre o ministério de Jesus entre os fariseus e entre os demais judeus. Por que os judeus ficaram todos irritados com Jesus? Por Jesus ter chamado um publicano para ser um discípulo dele. A coletoria, lembra que no texto diz que ele estava sentado na coletoria. Era provavelmente um stand de coleta de pedágios de transporte, além de direitos alfandegários. Tributos que eram pagos, impostos que eram pagos, além de pedágios mesmos por quem transitava de uma cidade a outra. A Galileia, onde Levi vivia, especialmente a cidade de Cafarnaum, onde Jesus também vivia nessa época, ela estava sujeita à administração do Império Romano, no tempo de Jesus. E os coletores de impostos, eles tinham que arrecadar imposto. Era a maneira de
do império sobreviver. Assim como o Brasil, para sobreviver, tem que arrancar imposto da gente. Porque senão o Brasil quebra. Só funciona com imposto. O Império Romano só funcionava com imposto. Quem é que tirava o imposto do povão? O publicano. O coletor de impostos. Só que eles também eram corruptos. Já naquela época, eles não tiravam só o que deveriam tirar. Eles tiravam um pouco mais. Ou às vezes eles davam uma parte para os governadores e diziam que o povo não tinha dado. O que o povo podia fazer para comprovar? Na época não tinha como comprovar. E aí eles arrancavam, extorquiam, aceitavam propinas e subornos. E eram judeus, roubando o seu próprio povo para mandar dinheiro para Roma. Por isso os judeus odiavam os publicanos. Era muito parecido com a nossa situação também. Sabe aquele brasileiro que odeia aquele político que saiu da sua cidade, saiu do seu estado e está lá para defender a nossa causa, abençoar a nossa população, mas desvia dinheiro de ambulância, desvia dinheiro de merenda escolar, desvia dinheiro de segurança pública, de educação, e quando você vai ver, tem uma Lamborghini, tem uma Ferrari, o filho que era isso e aquilo, agora é um dos maiores milionários do Brasil, e você pensa, de onde vem tudo isso? Vem de corrupção. Gente que está na política e que se vale dessa situação de autoridade para se enriquecer ilicitamente. A gente ama de paixão essas pessoas? Pelo contrário. A gente espera que eles se convertam. E tratem o dinheiro público de uma maneira correta. Era isso que eles pensavam dos publicanos naquela época também. Por isso que eles eram odiados, meus irmãos. No verso 14 diz que Jesus chamou ele imediatamente deixou tudo e seguiu. No verso 14 diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me! Ele se levantou e o seguiu. O Aldair, numa das orações que fez aqui, ele mencionou algo parecido com isso. Quando o Senhor nos chama, é irresistível. Eu não sei como tem gente que não pode acreditar num negócio desse. É uma das doutrinas da graça. É uma das doutrinas que falam da eleição e da maneira como Deus nos chama e nos ama. Meus irmãos, tem que ser muito cego para não ver isso. Quando nós lemos um texto desse, tem que ser muito analfabeto para não crer nisso. Porque o texto diz que Jesus chegou para ele e disse: segue-me. Ele, pela palavra poderosa de Jesus, se levantou e seguiu. Porque a conversão não é fruto da minha decisão, da minha escolha. Porque se fosse, eu seria melhor que os outros. Se eu tivesse a capacidade de ser mais inteligente do que o meu vizinho, se eu tivesse capacidade de ser mais inteligente que o meu pai, então eu poderia bater no peito e falar: eu estou aqui porque eu estou aqui. Azar o teu, que é burro, que não pensa, que é um insensato e outras coisas mais. E aí, ó, tá bebendo, tá fumando, tá se prostituindo, tá se matando. Mas eu não, eu estou aqui porque eu tomei a decisão certa. Você vai para o inferno com essa ideia na sua cabeça, porque isso é orgulho. Isso é arrogância. Quem é você para achar que você pode tomar qualquer decisão com relação a Deus? Você estava morto no seu pecado. Você estava cego. A Bíblia fala tanto disso, a gente canta tanto isso. Mas ainda há muita gente que não acredita nisso. Aqui nós vemos claramente a misericórdia e o poder de Deus, que com a sua palavra transforma a vida de uma pessoa. Você pode não acreditar, mas a sua vida foi transformada dessa mesma maneira. Não foi quando você quis, foi quando Ele quis. Não foi quando você o amou, foi quando Ele te amou. Não foi quando você falou: Senhor, agora eu te quero. Foi quando Ele mandou o Espírito Santo te tocou. Porque se o Senhor não tivesse te tocado, você nunca olharia para Ele. Se o Senhor Jesus não tivesse te amado, você nunca o amaria. Se Ele não tivesse te atraído à cruz, você nunca seria atraído a ela. Nunca seja arrogante e orgulhoso, achando que a tua salvação é obra tua, de tua decisão, de tua escolha, de tua inteligência. Você, assim como eu, não somos nada mais do que trapo de imundícia. Gente morta que vive no pecado, atrás de porcaria podre, até que Ele nos acha na sarjeta e Ele nos toca. Ou Ele nos acha na coletoria, podre de rico e podre de alma, sujo por dentro
mas com anel de ouro por fora. E com a palavra ele nos toca e diz, segue-me. E eu não acredito que Jesus falou, segue-me, vem. Eu não acredito que tenha sido assim. Mas quando Jesus gentilmente o chama, ele deixa tudo e vem. E a vida dele é transformada. Ele se levantou, ele deixou tudo e seguiu. Gente, isso é sinal de conversão verdadeira, porque tem muita gente aqui que não deixou tudo ainda, que acha que está seguindo, mas que tem tanta coisa para deixar para trás. Tanta coisa para deixar para trás. E que às vezes quando a palavra de Deus é pregada, discorda. Ou quando eu sento para aconselhar, torce o rosto, torce o nariz, fala, não sei não, pastor. Por quê? Porque está morta. Não tem como saber. E nem que eu rache a cabeça e tenta colocar dentro. Se o Espírito Santo não tocar, não entra. E é por isso que você e eu oramos pela conversão das pessoas. Porque se dependesse delas tomar uma decisão, você não precisaria orar por elas. Você vai orar por quê? Você acredita que Deus é quem toca no coração delas? Não. Se você acredita que é elas que tomam a decisão por elas mesmas, pare de orar pela conversão das pessoas. Porque só ora pela conversão de alguém quem acredita que é Deus que intervém. Que é Jesus quem fala, segue-me. Que é Jesus quem nos ama primeiro. Que é Jesus quem nos toca primeiro. Que é Jesus quem nos quebranta. Que é Jesus quem vai nos arrastando, nos ensinando, até que os nossos olhos se abrem e a gente se entrega. E a nossa vida é definitivamente transformada. E foi assim com Alfeu. No verso 15, foi assim com Levi, filho de Alfeu. No verso 15 nós lemos, não é? Seguindo aqui. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Ou seja, tinha gente que era pior do que os corruptos da época. Ele fala, olha, lá na casa do Levi, tinha os políticos corruptos odiados da época e tinha os pecadores. Você consegue imaginar a força dessas palavras? Porque estes eram em grande número e também os seguiam. E aqui a gente tem que fazer uma pergunta. Por que essas pessoas estavam ali atrás de Jesus? Ou será que era Jesus que estava atrás delas? Por que Jesus se assenta à mesa? Irmãos, sentar-se à mesa para jantar, no mundo antigo, era sinal de estar envolvido com aquela pessoa. Era sinal de identidade, era um sentimento de pertencer. Na época passada, na época de Jesus, era mais forte do que é hoje. Quando você se assentava à mesa para jantar com alguém, significava que você concordava com os hábitos, concordava com o estilo de vida, concordava com as atividades. Quando os fariseus viram Jesus jantando com os publicanos, das duas uma. Ou os publicanos estavam interessados no estilo de vida de Jesus, ou Jesus estava interessado no estilo de vida dos publicanos. E a palavra publicano, naquela época, também era pejorativamente usada para simbolizar as pessoas impiedosas. As pessoas que não tinham vontade de orar, ler a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Pelo contrário, eles queriam viver como todo mundo vive nesse mundo e acha que estava tudo bem. Publicano é aquela pessoa que não leva a sério a vida com Deus. E Jesus está no meio dessa gente. Quando os fariseus viram aquilo, eles ficaram escandalizados. A gente vê isso no verso 15 e no verso 16. Os fariseus. Agora, quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eram uma de 3 escolas de pensamento que tinha naquela época. Na Palestina, dos tempos de Jesus, segundo o historiador da época, chamado Flávio Joséfos. E essa escola de pensamento, que era a escola dos fariseus, que era uma escola dentro dos judeus, era um pensamento, era uma ideologia, talvez para ficar mais fácil, no meio do judaísmo. Que nem hoje tem capitalista, tem comunista, tem tantas ideologias que reinam no mundo hoje, falando só de política, né? Naquela época também tinha. A principal de todas era esse ramo do farisaísmo. E eles tinham uma influência muito forte na política, na religião, na sociedade. E eles foram muito criticados por Jesus. Porque eles eram muito rigorosos em seguir as tradições, ao invés de seguir a palavra de Deus. Veja, por exemplo, lá em Marcos 7, versos 6 e 7, Jesus disse o seguinte para eles, respondeu-lhes, bem profetizou a Isaías a respeito de vós, hipócritas. Olha que maneira carinhosa como Jesus fala com eles. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas
que são preceitos de homens. Estes eram os fariseus, irmãos. São estes que viam a si mesmos como melhores que os outros. E que criticam a Jesus por jantar com pessoas que eram de má fama na sociedade. Pergunta então mais uma vez, quem é que precisa de Jesus nesse mundo? No verso 17, o texto encerra com uma palavra fantástica do Senhor. Tendo Jesus ouvindo isto, ouvindo o quê? A crítica dos fariseus. Ele respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E com essa declaração, Jesus ele está sendo irônico, é óbvio. Jesus ele não está afirmando que os fariseus são justos. Ele não está afirmando que os judeus, os fariseus já são salvos e não precisam de médico, não é? Ou de médico para a alma de Salvador. Jesus simplesmente está apontando que o chamado ao arrependimento e a oferta do perdão são para aqueles que precisam. Ou seja, para pecadores conscientes do seu pecado. E Levi estava consciente do seu pecado. E é interessante que ele levou Jesus para a casa dele e ele chamou os amigos para ouvirem Jesus falar. Esse cara se converteu, gente. Tem um monte de gente que começa a seguir a Jesus e que tem maior vergonha de falar que é crente. E que jamais convidaria um amigo para vir na igreja ou jamais chamaria um amigo para ir numa comunidade. São pessoas que morrem de vergonha de Jesus. São os fariseus do tempo moderno. Levi se converteu de verdade. Quando Jesus o chamou, a palavra de Jesus teve poder para transformar aquela vida. Ele levou Jesus para a casa dele, chamou todo o bando de político corrupto que era amigo dele. E os demais pecadores, vamos jantar e Jesus vai falar. E Jesus falou, e houve salvação. E quando Jesus diz essa palavra que eu vim para os pecadores, porque eles precisam de mim, significa que naquela casa, provavelmente naquela noite, aconteceu salvação. Porque ali estavam pessoas conscientes de que são pecadoras. Jesus veio para os pecadores, não para os que se acham justos. Se você é uma pessoa que se acha justa, Jesus não veio para você. Se você é uma pessoa que se acha salva, Jesus não veio para você. Se você é uma pessoa que se acha boa, ética, honesta, você tem uma vida sossegada, você tem os seus segredinhos particulares, seus pecados, segredinhos sujos, mas você está aqui. Você podia estar matando, podia estar roubando, mas você está na igreja. Então, você vai para o céu. E você acha que está tudo bem com você. E aí você segue uma tradição religiosa, tipo, você compra uma Bíblia, de vez em quando você vai na igreja, aí de vez em quando você faz uma oração, de vez em nunca você abre a Bíblia durante a semana para ler. Isso já é quase um milagre, você até se assusta, você fala, nossa, eu estou lendo a Bíblia durante a semana. Isso é um milagre. Você mantém uma tradição. Jesus não veio para você. Eu lamento dizer isso, e eu acho que eu estou dizendo isso para a maioria das pessoas que estão aqui hoje à noite. Mas Jesus ele veio para aqueles que o querem. Jesus veio para aqueles que querem levar ele para casa. Jesus veio para aqueles que querem levar ele para os amigos. Jesus é aquele que veio para aqueles que quando encontrarem a pior espécie de seres humanos, com os quais antes você vivia junto, e que quer levar Jesus para lá. E aí vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar, o que você está fazendo no meio desse povo? Deixa que fala, deixa que pensa, deixa que diga. Tem uma música que é assim, né? Você está fazendo o que Jesus um dia fez. É melhor que falem com você nesse contexto do que te aplaudam pelo fato de você estar fazendo o mesmo. Como eu sei também que um monte de gente aqui faz. E que vive como todo mundo vive aí fora. Vive no meio das pessoas. E que confunde a missão de Deus entre os povos com está liberado, pode ir e fazer o que todo mundo faz, viver como todo mundo vive. Já que Jesus me mandou para o mundo e não me tirou do mundo, então eu vou para o mundo e vou fazer, vou beber, vou comer, vou zoar, vou encher a cara, vou me prostituir, vou mentir, vou roubar, vou sonegar. Jesus não veio para essas pessoas. Jesus ele veio para aqueles que querem que a sua casa, sua vida sejam transformadas por ele.
Jesus não veio para aqueles que se acham sãos, saudáveis ou justos. Jesus veio para aqueles que têm consciência de si e que se reconhecem pecadores. Para aqueles que, quando se reconhecem pecadores, ao menor ouvir da voz de Jesus dizendo segue-me, deixam tudo. Deixam a mesa da coletoria, deixam o dinheiro da coletoria. Se roubarem, roubaram. E se eu roubei, vou devolver. Eu me lembro aqui de um outro político corrupto que se converteu na época, que se chamava Zaqueu. Lembra do baixinho? Zaqueu. Ele era publicano também. E como a gente vê que ele se converteu, ele decide devolver 5 vezes mais, 4 ou 5 vezes mais. Tudo aquilo que ele um dia tirou do povo. Porque um verdadeiro encontro com Jesus muda a vida das pessoas. Na prática, meus irmãos. Jesus quer mudar a nossa vida, irmãos. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus não quer que a nossa vida seja como era antes. Saiba de uma coisa, a vida de Mateus, Levi, não foi a mesma depois que Jesus chamou ele na coletoria. A vida dele foi transformada, a sua já foi. A sua está sendo. Eu encerro com essa reflexão. Como você vê a si mesmo hoje? Você é o mesmo de um ano atrás? Ou a sua vida mudou de lá para cá? Você é o mesmo de uma semana atrás? Você é o mesmo de 5 anos atrás? Quando é que Jesus te encontrou? Quando é que Jesus te tocou? Quando é que Jesus te chamou e você deixou tudo e levou Ele para viver com você para sempre? São esses que um dia irão com Ele para o céu. Vamos orar. Senhor, que o Senhor não permita que nenhum de nós passemos desta existência sem termos um verdadeiro encontro com o Teu Filho Jesus. E que não seja um encontro falso, mas um encontro verdadeiro. E que o Senhor, pela Tua misericórdia, derrame a fé, toque nos nossos corações, abra os nossos olhos, para que aqui não existam convencidos, mas convertidos. Pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus, que não se escandalizam dele, não se envergonham dele, e que daqui o levam para suas casas, para suas escolas, para os seus trabalhos, para os seus círculos de amizade. Pessoas que tiveram um encontro com ele e tiveram suas vidas transformadas por ele. Senhor, eu te louvo porque um dia o Senhor transformou a vida de muitos de nós que aqui estamos. Minha oração é que o Senhor transforme a vida de todos nós e nos dê a graça de um avivamento no qual a gente se esqueça de tudo que existe aqui embaixo nesse mundo. E a gente passe a caminhar, Deus, com os nossos olhos fixos no céu. Em nome de Jesus, amém.